Olá pessoal, tudo bem? Retomando aí sem muita enrolação, né? Vou ficar me apresentando de novo. Mas o nosso curso aqui de engenharia de software, dentro do assunto UML, né? Vamos falar de outro diagrama que de vez em quando as bancas gostam de cobrar, que é o de máquina de estado. Dependendo do autor também chama de diagrama de estado, tá bom? Mas é mais conhecido como máquina de estado. Volta comigo aí no slide, vamos lá. Então, continuando aqui. Máquina de estado, tá aqui, ó. Então a gente já tem falado aí dos outros diagramas, ó, caso de uso, classe, atividade. Por que eu não segui a separação aqui da UML? Porque não é a separação que as bancas cobram, tá? Então aqui o curso não é de UML 2.5, é curso de UML para concurso, ok? Então eu vou falar dos mais importantes, tá bom? Aí eu vou botar esse slidezinho aqui para você não confundir se eu estou falando de diagrama de comportamento e diagrama estrutural, né? Estrutural são os mais, tem mais a ver com a estrutura estática, e de comportamento ou behavior, né? Com a estrutura dinâmica, tá bom? Quando eu entrar em interação, eu vou falar do clássico de sequência, não se preocupe, certo? Mas é que eu vou deixar um bloco para falar, nesse caso aqui vai ser nessa ordem mesmo. Quando eu entrar no de interação, eu falo primeiro da comunicação, sequência, tempo e visão geral de interação, beleza? Vamos seguindo aí, nós vamos falar agora do máquina de estado. O que ele faz, né? Mostra os vários estados possíveis por quais um objeto pode passar. Ao longo do tempo, um objeto muda de estado quando acontece algum evento interno ou externo ao sistema. Através da análise das transições entre os estados, pode-se prever todas as possíveis operações realizadas, em função de eventos que podem ocorrer. Uma máquina de estado complementa a descrição das classes de um modelo, né? Ele complementa a descrição das classes de um modelo, pois permite visualizar a sequência de estados possíveis pelos quais um objeto passa durante seu ciclo de vida, e quais os eventos ou estímulos do ambiente que provocam mudança de um estado para outro. Então aqui a gente vê o comportamento, né, na mudança de estado de um objeto específico, beleza? E aí quais são os elementos, né? Os estados, né? Situações na vida de um objeto na qual ele satisfaz uma condição ou realiza alguma atividade. Transições. Estados são associados através de transições. Essas transições têm eventos associados. Sua sintaxe é evento, condição, ação. Isso aqui na anotação, né? Na UML, né? Nossa aulinha é de UML. Ações. Ao passar de um estado para outro, o objeto pode realizar ações. E atividades executadas durante um estado. Aí, olha só. Sempre assim, tem um textinho lá explicando o que é. O aluno às vezes fica meio voando aí. Vamos mostrar agora o gráfico, que aí você associa facinho. Também aqui, ó, ele tem um ponto inicial, ó, que tá aqui, ó, estado inicial. Representado por um círculo preenchido, né? E que define o início do fluxo quando a atividade foi invocada. A condição de guarda rotulando o fluxo de entrada da ação cadastrar cliente, né? Um parâmetro da atividade pedida apresentado por um retângulo dos limites, né? Aí, olha só. Aqui eu estou mostrando, né? É aquela representação de máquina de estado daquele mesmo exemplo do diagrama de atividade, certo? Mas aí como é que ele funciona basicamente aqui? Você tem um estado inicial pronto, ok? Tá aqui o estado. Aí você vem, né? Ele pode vir para, né? Aqui é o estado. Ele pode vir para uma transição para um estado bloqueado, né? Dado disponível. Tá aqui. Na verdade, o contrário, né? Ele está de bloqueado, aí a seta vem para pronto, ok? De pronto, ele pode ir para rodando, ok? E pode ir para um estado final, tá bom? Processo escolhido tem espaço, né? Rodando, comando de término tem permissão, desalocar, estado final. Então, essa descriçãozinha aqui não vai servir muito para vocês, tá? Era só mostrando que no diagrama de estado a gente tem essa representação, tá bom? Então eu estou mostrando o estado inicial, as transições dele até o estado final. E a utilização, né? A análise do comportamento de objeto e a ordem que as operações são executadas também são importantes. Assim, a UML disponibiliza o diagrama de estado, né?
ou máquina de estado para cada classe de objeto a fim de facilitar o estudo do seu comportamento e analisar todos os estados possíveis de cada objeto e de modo mais abrangente de todo o sistema modelado. Beleza? Então ele é usado nesse cenário. Aí um exemplo agora específico, né? Tá aqui. Você tem um estado inicial, aí você cria, né? Vai fazendo a transição, aberta, né? Entrada aberta, vem para fechada. Esse aqui é um exemplo de uma porta, né? Os estados, a máquina de estado de uma porta. Ela pode estar aberta, ela pode vir para fechada. Aí você pode mandar abrir de novo, ela abre. Aí ela volta para fechada. Aí você pode trancar, aí ela fica trancada. E mandar destrancar. Então, o objeto porta, né? Que foi instanciado, ele tem esses estados. Aí qual é a dicasinha aqui? Você pode ver aí, professor, mas cadê o estado final, né? No exemplo, nesse exemplo, né, que eu trouxe de um livro de referência, que está lá no final do nosso slide, não há necessidade de modelar um estado final. Por quê? A menos que alguém decida arrombar ou derrubar a porta. Então a porta ela não vai ter um estado final. Por quê? Porque o objeto porta ele vai ficar lá funcionando, né? Aí, imagine lá a porta da sua casa. Ela ou vai estar aberta, ou fechada, ou trancada, né? O estado final dessa máquina de estado seria o quê? Se a porta for arrombada ou destruída, né? Então, nesse exemplo, não precisa se mostrar esse cenário da porta destruída, arrombada, né? Beleza? Só mostrando que ela é criada, criou-se o objeto porta, aí ela pode estar aberta, aí ela vai fechada, fica nessa aqui, abre e fecha. Ou trancada, tranca e destranca, ok? Exemplo bem simples do diagrama aí de máquina de estado. Mas não é essa molezinha toda não, tá? Ele tem outras representações e outros elementos, certo? Então aqui a mesma coisa, ó, aqui é outra representação. Ó. O estado ele está aqui desligado, aí pode ser ligado, e se for ligado é isso aqui tudo, ó, que está dentro dessa caixinha. Aí você tem, né? Esse aqui já é a representação de um som, né? Você está ligado, aí ele pode mostrar a hora atual, mostrando a hora do alarme, né? Tocando CD, tocando rádio. É um pseudo-estado de histórico. Eu vou já explicar melhor o que é esse negócio de pseudo-estado. Então ele está ligado ou desligado, né? Máquina de estado. Outra representação, certo? A mais comum é aquela primeira. Mas também existe essa. E o estado final, né? Quanto ao estado final, ele representa o último estado ou o estado de encerramento de uma máquina de estado. Por isso que a porta não tinha muito sentido ela ser encerrada, certo? Naquela representação. Mais adiante abordaremos estados compostos, né? Também existem os estados compostos. E veremos que pode haver mais de um estado final em qualquer nível significativo e que tais estados podem encerrar-se em diferentes formas ou condições. Então, máquina de estado já tem essa complicação. Quando um estado, né, estado final é atingido, estou falando estádio, né? Tá parecendo que eu estou pensando no futebol. Quando um estado final é atingido, trata-se de estado composto. E não houver outros estados confinados em nível inferior, significa que todas as transições da máquina de estado foram completadas e não há mais nenhuma transição pendente. Então veja, é a história agora do estado composto, tá? Vou já mostrar para vocês aqui que fica mais fácil. Então, ó, um diagrama de máquina de estado simples, né? Eu devo estar falando estádio porque eu estou pensando no meu Fluminense aí que só está indo para segundona aí, certo? Mas é o estado, máquina de estado. Então, ó, inicial, né? Passou, apagada. Interruptor ligado, acesa, né? Isso aqui é uma máquina de estado do quê? De uma lâmpada, né? Interruptor desligado, apagada. Mas aí, em algum momento a lâmpada queima, né? Então aqui seria o estado final dessa lâmpada. Queimou, né? Máquina de estado simples, certo? Lâmpada, ela está apagada, acesa, em algum momento a bichinha morre lá. Foi queimada. Então, olha só, já falamos aqui, mas existe outros dois tipos, estado composto e submáquina de estado. Aí está só complicando, né, professor?
Além desse, tem pseudo-estados, que é aquela primeira representaçãozinha que a gente vai já mostrar mais, não? Que lembra algum aspecto de um estado, mas com a implicação pré-definida. Aí eu vou trazer uma questão que fala disso. Então por isso que eu estou colocando aqui, porque as questões cobram, fala do máquina de estado e fala de pseudo-estado. Os símbolos de estado inicial e final, indicando o começo e o fim de um processo, isto é, a entrada e a saída de uma máquina de estado, são pseudo-estados e servem simplesmente para modelar e classificar caminhos e comportamentos comuns em uma máquina de estado. Isto é, por si, eles não existem ou não podem ser observados. Por exemplo, né, o estado inicial de uma lâmpada, por exemplo, se observado na realidade, a rigor, é acesa ou apagada. O pseudo-estado inicial do diagrama é apenas um recurso de modelagem para lidar com tal complexidade. Em si mesmo não é um estado, mas age como um marcador, ponto de partida. Meio confusa essa história do pseudo-estado, mas você já vai entender. E aí nós vamos botar numa questão para você clarear, né? Vai ficar igual a lâmpada, vai acender aí tudo. Então essa é uma representação que mostra que na verdade é um pseudo-estado inicial, né? Não é de fato um estado inicial. E aí está aqui a história da submáquina de estado, né? E o que é que essa submáquina de estado mostra, né? A figura mostra os estados possíveis do caixa eletrônico com suas respectivas transições, né? O estado ler quantia, que está aqui, ó, possui no canto inferior esquerdo um ícone. Tá vendo esse íconezinho aqui, ó? Parece um óculos. O óculos do John Lennon, né? Ele representa um pequeno diagrama. Na verdade, trata-se de uma notação própria de uma submáquina de estado. Isto é, um ponteiro para um diagrama de máquina de estado filho. Então isso aqui, se fosse em notação BPM, né? Seria como explodir, né? Você teria outras representações dentro dessa representação, né? Se você lembrar lá desse conceito. Aqui funciona como a submáquina de estado. Até aqui a gente tratou apenas de estado simples, né? Mas a UML suporta modelos que permitem subestados, isto é, estados aninhados. Este recurso é denominado estado composto, em que um estado pode conter outros estados. Então aqui o ler quantia pode ter outros estados. Então nesse diagramazinho aqui que representa o caixa eletrônico, nós temos lá um verificar cartão, se aceitar cartão, ler quantia, que pode ter várias formas, né? Vários outros estados, né? Por isso seria um estado composto. Aí se ler quantia estiver fora de serviço, acabou aqui a história, fora de serviço, né? Fica aí esperando. Aí ler quantia, verificar transação, liberar cartão, enfim, fica nessa aqui. Ler quantia pode abortar, libera o cartão, né? Então, representação aqui de uma submáquina de estado, né? Veja que esses exemplos não tem lá o estado final, porque, sei lá, o estado final seria o caixa eletrônico ser explodido, né? Então não tem estado final aqui dessa máquina de estado, desse processo aqui do caixa eletrônico, certo? Aí olha só, complicando ainda mais. Aí presta atenção aqui, ó. A melhor maneira de explicar o conceito de estado composto é produzir um exemplo já bastante conhecido do telefone, né? Pode-se encontrar em dois estados normalmente, ocioso ou ativo, né? O telefone ou ele está ativo ou está ocioso. Sabemos por experiência própria que o estado ativo do telefone contém diversos subestados, como por exemplo discando, ocupado. Então agora vai ficar mais clara essa história do subestado. Então, ó, se ele está ativo, entrou nessa história toda aqui, ó. Se ele está ocioso, né? Erguer o fone e obter sinal de descagem, né? Isso aqui é o telefone clássico mesmo, né? Vou botar até uma foto depois quando atualizar esse slide aqui, aquele telefone que você pegava e botava o dedo assim e ficava rodando, né? Acho que o pessoal nem conhece aqui. Então, ó, erguer fone e obter sinal de descagem, aí entra no ativo. Aí o ativo, ó, passa por essa série de coisas aqui, ó. Tempo esgotado, sinal de descagem, discando, conectando, pode estar ocupado, tocando. Então, ó, exemplo de estado composto. Se fosse na representação simples, seria parecendo o da lâmpada, né? Ativo e ocioso. E aí ficaria. E aí aqui nesse caso, né, ele pode vir aqui para um estado
encerrado. Lembre que a OML são representações. Então você pode falar, ah, professor, mas aí seria, sei lá, o telefone perdeu a linha, esse encerrado aí nunca mais vai usar o telefone. Seria algo desse tipo, tá? Só estou mostrando aqui que é uma representação, né? Lembre que a OML é uma representação. Então, às vezes você pode ver lá no da lâmpada, ah, mas tem o estado final da lâmpada. Enfim, é só uma representação, tá? Não leve tão ao pé da letra. Se você for fazer a representação, aí você bota o estado final sempre, né? O objetivo aqui da aula é mostrar que às vezes não vai ter o estado final. E aí, uma questãozinha, né? Vamos ver aqui agora. Como é que isso é cobrado, né? Assinale a alternativa que identifica corretamente os elementos numerados no diagrama de máquina de estado a seguir. Então tá aqui o diagrama, ó. Então veja, a banca vem, ó, cobrando logo uma máquina de estado com estado composto, tá vendo? Ó? Aí ele mostra, ó, o óculos do John Lennon aqui de novo, ó. Que é isso aqui? Você já sabe. Você vai conseguir responder essa questão. Então vamos lá. Qual a resposta aí, né? Não vou ficar lendo todos os itens, mas vamos só dar uma passada rapidinho, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai dizer o que é cada um, certo? A gente já viu aqui que tem um óculos do John Lennon aqui. Já vimos aqui também, tem estado A, estado B. O que é isso aqui? O 7, né? O que é o 7? E por aí vai. Então vamos ver a resposta. Então veja, aqui, né, até por eliminação, você só conseguiria marcar a letra D. Então a resposta seria o quê? É um pseudo estado inicial, né, porque é uma representação do estado inicial. O 2 é um estado de submáquina, né? Ou seja, tem subestado aqui em algum lugar por causa do óculos. O 3 é um gatilho, né? Gatilho é outro elemento aqui. Então, quando acontece esse método aqui, dispara, certo? 4 é um pseudo estado de escolha. Nós vimos também, né, que pode acontecer escolhas, né? Não só no diagrama de atividade, mas aqui também no diagrama de máquina de estado, certo? Então eu trouxe essa questão porque eu apresento elementos também aqui do diagrama de máquina de estado. Então, ó, tem uma pseudo escolha aqui, ó, o 4. Aí ele pode tanto vir aqui para o estado final, como descer, né, para o 6, que aí seria uma transição. Já o 5, um estado composto, porque a gente está vendo mais de um estado aqui, ó. Isso aqui tem que ser um estado composto. 6, transição, porque quando a gente parte de um lugar para outro é transição. E 7 seria o estado final mesmo do seu gráfico. Questão um pouco dúbia, né? Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Quais seriam as opções aqui que daria para você responder? Se você pensasse que qual seria o mais fácil aqui para a gente matar? O 6, não é isso? O mais fácil? Porque é uma transição. Então você mataria a letra E, porque está chamando ser de evento. Ser não é fluxo de controle. Só restaria letra C ou D. Aí você conseguiria matar porque você já sabe do óculos do John Lennon aqui, certo? E você sabe que quando tem um fluxo desse, que tem mais de um estado, só pode ser um estado composto. Então, só sobraria a letra D, certo? Questãozinha bem safada, porque ele mistura aqui conceito de estado, né? Aí ele chamou aqui de pseudo-estado inicial, porque é uma representação, né, do estado inicial, mas já no final ele chamou de já chamou de estado final, porque é um estado 3, tá vendo aqui, ó, que chega aqui. Então é uma questão bem chatinha, só para você ver os elementos, né? Mas com a aula de hoje você conseguiria matar, né? Porque você já sabe que teria aqui poderia ter uma explosão, né? E a representação dos estados compostos, tá bom? Questão difícil essa aqui. Então, ó, mostro aí o nó inicial e o nó final, né?
que também é parecido lá com um diagrama de atividades. Nó inicial, círculo preenchido, nó final, o círculo menor preenchido, né? E aí aqui a gente mostra um estado composto, o estado lá de submáquina, né? Outra forma de falar, a transição e por aí vai. Todos os elementos aí da UML, né? Desse diagrama de máquina de estado. Aí vamos ver aqui mais uma resposta, né? Mais uma questão, já falando do UML 2.5, concurso aí 2019. Então vamos lá, assinalar a resposta correta, né? O diagrama de caso de uso é composto de 3 elementos: atores, caso de uso e classes. B. Os diagramas UML são divididos em 3 grandes categorias: estruturais, comportamentais e documentais. Letra C. São exemplos de diagrama de UML: diagrama de sequência, diagrama de máquina de estado e diagrama de estrutura composta. Letra D. O diagrama de classe representa os objetos em determinado instante de tempo, representando suas instâncias e seus relacionamentos. Letra E. O diagrama de atividades pertence à categoria dos diagramas comportamentais, enquanto o diagrama de sequência pertence à categoria dos diagramas documentais. Então, uma questãozinha aí para a gente ir fazendo um fechamento aí de tudo que a gente estudou da UML até o momento, né? Diagrama de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de máquina de estados, as categorias, né? Questãozinha aí para a gente fechar isso. Então, só pode ser, gente, letra C, né? A letra C está correta. Vamos ver o que está errado nas demais, né? Os diagramas de caso de uso, né? Em inglês aqui a siglinha UC, né? Geralmente são compostos por cenário, caso de uso, atores e relacionamentos. E não atores, caso de uso, classe, né? Que está errado aí na letra A. Letra B. Não existe a categoria de diagramas documentais, né? São diagramas estruturais e comportamentais. Letra C. São 3 tipos de diagrama da UML. Você retoma lá aquele gráfico lá, né? Aquela figura. Então a letra C está correta. Letra D, o que está errado? Não é o diagrama de classes aqui, na verdade é o diagrama de objetos. Representa os objetos em determinado instante de tempo, representando suas instâncias e seus relacionamentos. Então é o diagrama de objetos, certo? Aqui está falando classes. E não existe documentar de novo aqui, por isso que está errado a letra E. O diagrama de atividade pertence à categoria dos diagramas comportamentais, enquanto o diagrama de sequência, diagramas documentais. Então não existe essa representação de diagramas documentais, ok? Questãozinha aí, ó, já citando o ML 2.5, né, que a gente está falando. Então, questão bem simples, né? Você já sabe os diagramas, já sabe as categorias, já sabe o que que serve, o que que faz de classe, o que que faz de caso de uso, de atividade, conseguiria responder normalmente. Então fica aí o gabarito, como sempre, e volta aqui comigo para a gente encerrar. Então o diagrama de máquina de estado, se você for na representação dele simples, facílimo de entender, né? Já quando entra os elementos, né, para representação mais complexa de estado composto, né, de submáquina, né, como a gente viu lá na questão, aí já fica um pouco mais complicado. Pseudo-estado inicial, pseudo-estados, né, já fica um pouquinho mais complexo. Mas dá para você matar você sabendo lá o estado composto e sabendo as representações mínimas. Com aqueles elementos, você sabendo o que são os elementos, se cair uma questão como a que caiu aqui, você mataria, certo? Não ficaria entrando em dilemas, porque tem alguns elementos que não tem para onde correr. Conseguiria responder facilmente, certo? Um diagrama muito utilizado também, né? E as bancas gostam de cobrar aí um pouco menos, né? Gostam mais de cobrar caso de uso, atividade, classe, e nós ainda vamos falar de sequência, né? De sequência também as bancas gostam de cobrar bastante, certo? Quando a gente falar de sequência, aí você vai entender até melhor como é que funciona o de máquina de estado. Beleza? A sequência é outra representação. A UML, né, vocês já sabem, são várias representações, né, várias formas de representar para que você documente o sistema e tenha um entendimento de como é que o sistema funciona. Então,
é mais uma forma aqui de representar o diagrama de estado ou, como é mais conhecido, máquina de estado. Então, agradeço aí mais uma vez e continue acompanhando, porque ainda vamos ter mais diagramas aí da UML, tá bom? Valeu e até mais!